E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos continuar a falar sobre matemática, tranquilo? O assunto de hoje é função quadrática. Então vamos começar. Vê, uma função quadrática é uma função que pode ser expressa da seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Calma aí, Léo. O que danado é isso? A, B, C, x ao quadrado, só tem letra aí, não tem nem número, não tô entendendo nada. Calma, galera, vocês vão entender com o tempo. Segura até o final do vídeo que vocês vão sair daqui craque de função quadrática. Esse A é o que a gente chama de coeficiente angular. E para que danado serve esse coeficiente angular, Léo? Ele vai determinar a concavidade da curva, que a gente vai ver mais para frente se ela pode ser assim ou decrescente assim, tranquilo? Isso é só um esboço bem breve do que a gente vai tratar. O B é o coeficiente linear. A partir dele, a gente vê se a curva, ao passar pelo eixo y, está crescendo, ou se a curva, ao passar pelo eixo y, está decrescendo. Beleza? A gente vai tratar isso mais bem detalhadamente quando tratar de gráfico. E o C é o termo independente. É onde a curva corta o nosso eixo y, assim como na função do primeiro grau. Tranquilo? E esse A, B e C, eles são números reais, beleza? Lembrando que f de x a gente também pode tratar como y. Aí vem aquela pergunta: Léo, eu vim no teu vídeo para aprender a tirar a raiz, a resolver a equação de segundo grau. Como é que eu faço isso? Vamos lá. A gente já viu, desde função do primeiro grau, que para eu resolver raiz de uma equação, eu tenho que pegar o f de x igualar a zero. Quando eu faço isso nessa equação aqui geral, que a gente fala geral, né, que ela já está generalizada, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por que eu estou fazendo nessa forma geral? Porque é daqui que a gente vai tirar aquela fórmula famosa de Bhaskara. Beleza? Eu não vou detalhar todo o passo a passo da dedução da fórmula, porque não é o objetivo desse curso. Mas só para vocês terem uma ideia, para eu chegar lá naquela fórmula, eu tenho que fazer algumas manipulações matemáticas. Por exemplo, dividir essa equação aqui por A. Beleza? E aí já começa a aparecer uns termos que a gente conhece da função de Bhaskara, que é o B sobre A, o C sobre A e assim por diante. Tranquilo? Eu não vou detalhar, e aí a gente vem para a equação de Bhaskara, que é assim chamada, né, nos livros de matemática. Então, ó, x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza, Léo. Entendi, foi nada. De onde é que tu tirou isso? Isso é a resolução final das raízes. Como eu estou falando de uma equação quadrática, normalmente eu terei duas raízes. Elas podem ser iguais, podem ser distintas ou podem nem existir, dependendo de como for a equação. A gente vai falar isso a partir do delta. Tranquilo? E que danado é esse delta? Eu não sei nem o que é isso, Léo. O que é esse delta? Delta foi uma abreviação matemática que foi feita para essa equação. Como é que eu calculo esse delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Mas quem é esse b, quem é esse a, quem é esse c? É exatamente aquele b, aquele a e aquele c da função quadrática. Beleza? Mais bx mais c. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui só para a gente identificar esses coeficientes. Deixa eu só marcar aqui, porque essas duas equações elas são importantes, beleza? Anotem aí. Deixa eu marcar elas aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, que for meio feioso. Beleza. Ok? Então vamos botar uma equação qualquer aqui. Ó. Vamos fazer um exemplo só para a gente identificar os coeficientes. Ó, eu tenho uma função f de x, que é 4x ao quadrado menos 3x mais 9. Beleza? Quem é o nosso a? O nosso a aqui é 4. O nosso b é menos 3 e o nosso c é 9, beleza? Então, se eu fosse calcular o delta disso aí, ia ficar como? Ia ficar o seguinte, ó, delta é b ao quadrado. Quem é b? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 4, vezes c, que é 9. E aí, isso ia ficar 9 menos 16 vezes 9.
isso aqui já vai dar um resultado negativo. E a gente vai ver que a análise do delta, quando o delta dá negativo, é porque não existe raízes reais. Só existe raiz complexa. Beleza? Isso é quando a gente for começar a falar agora do delta. Léo, o que danado é isso que tu tá falando de delta? É o seguinte, galera. Toda vez que a gente for calcular esse delta vai dar ou um valor positivo, ou um valor negativo, ou zero. E aí, a partir desses valores, os matemáticos notaram algumas semelhanças em relação a toda vez que dá delta igual a zero, delta positivo, delta negativo, e notaram que é o seguinte, toda vez que o delta dá maior que zero, eu tenho duas raízes, porque é uma equação quadrática, numa equação, por exemplo, que tem um expoente 4, ela tem que ter 4 raízes, beleza, galera? Se tiver o expoente 6, tem que ter 6 raízes. Como é uma equação quadrática, tem duas raízes. Então, vai ter duas raízes reais e distintas, beleza? Como assim distintas? Tipo, 1 e 3, 2 e 9, números distintos, tranquilo? Quando delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais, tranquilo? Como assim? Duas raízes reais iguais? Sim, podemos ter x1 igual a 2 e x2 igual a 2. Ela é a mesma raiz duas vezes. Isso acontece já de cara quando a gente calcula o delta igual a zero. E tem um caso em que delta é menor que zero. Aqui a gente não tem raiz real, beleza? Não tem raiz real. Beleza? A gente tem uma raiz complexa. E como é que ficaria representado isso graficamente? Vamos lá, ó. Vamos para os três casos. Vou desenhar um caso de cada cor. Esse caso aqui é quando delta é maior do que zero. Então, ó, a gente tem uma curva que ela vai passar duas vezes aqui, ó, tocando x1 e x2. Lembrando que isso é um gráfico x, y. Beleza? Isso é só um exemplo. Aqui o delta é maior do que zero. Tranquilo? A gente também pode ter o caso em que o delta é igual a zero, que ele só tem duas raízes reais iguais. Então, ó, o gráfico ele passa triscando aqui no eixo x. E ele toca esse x, vamos dizer assim, no mesmo ponto duas vezes. Vamos dizer mais ou menos assim, para ficar na linguagem popular, beleza? E aqui o delta é igual a zero. E o último caso em que o delta é negativo é o seguinte, galera. Todos esses casos eu estou fazendo para o A maior que zero, ou seja, com a concavidade feliz. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tranquilo? Ó, e aí, o delta menor do que zero, eu vou ter uma curva que nem toca o eixo x, beleza? Ela fica flutuando. Esse é o caso em que o delta é menor que zero. Beleza? Aí eu acabei de falar, assim, o gráfico feliz com cavidade, como assim? É assim, galera. Lembra daquele a da função que precede o x ao quadrado? Toda vez que o a ele for positivo, a gente vai dizer que a gente tem uma concavidade crescente, a gente vai ter uma concavidade feliz, feito a gente fala. Ela vai ficar dessa forma. Ela pode ser assim, ela pode ser com delta igual a zero, ó, tocando só em um ponto, beleza? E aqui eu tenho, vamos dizer assim, uma carinha feliz, beleza? Quando o A é menor do que zero, ou seja, o A é negativo, então eu vou ter uma concavidade para baixo, tranquilo? E aí a gente diz que ele está triste, beleza? Da mesma forma, eu poderia ter um gráfico XY e uma concavidade para baixo, ó, triscando aqui, só, tranquilo? Uma carinha triste. Então você pode pensar dessa forma. Toda vez que o A é positivo, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa feliz. Então, concavidade para cima. Toda vez que eu tiver o A negativo, eu sou uma pessoa negativa. Então, vou ter uma cara triste. Então, lembra, concavidade para baixo. Tranquilo, galera? E aí tem uma parte de resolução de equação do segundo grau, que é aquela parte das raízes, que a gente pode tratar, que é soma e produto. Como assim?
Léo? Soma e produto. É simplesmente uma outra forma, até mais rápida, às vezes é útil, para resolver uma equação de segundo grau. É o seguinte, toda vez que eu tiver o A igual a 1, a soma, ó, de duas raízes vai ser dada por menos B sobre A, enquanto que o produto vai ser dado por C sobre A. E por que, vamos dizer assim, isso aqui é para o caso geral, mas quando é que a gente usa de forma prática? É feito, eu falei, toda vez que o A for 1. Por que, Léo? Por que toda vez que o A for 1? Vamos lá para um exemplo para vocês entenderem? Vamos pegar essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3. Ó, se eu for aplicar essa regra, eu vou ver que se eu quiser achar a soma das duas raízes que eu não faço ideia, eu sei que a soma dela vai ser menos b, ou seja, menos 2 sobre a. A é 1, ó. Toda vez que não tem nada na frente do x ao quadrado, é porque tem um 1 invisível. Beleza? Então isso aqui vai ser 2. E o produto x1 vezes x2 é c sobre a. C é menos 3. E A é 1, então o produto vai dar menos 3. Então eu tenho que pensar em um número, dois números, né? Que somados dá 2 e multiplicado dá menos 3. Pensou em algum número? Vamos lá, ó. A gente pode testar o 3 com outro número, por exemplo. 3 vezes 1 dá 3, mas não dá menos 3. E 3 mais 1 dá 4, então não dá 2. Então, é 3 e menos 1. Então, as raízes, por exemplo, nesse caso aqui, x1 é menos 1 e x2 é menos 3. Tranquilo? Eita, é 3, desculpa. Então, ó, se eu somar x1 mais x2, tem que dar 2. Ó. Menos 1 mais 3, 2. E x1 vezes x2 dá menos 3. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Beleza, galera? Então, isso assim. Isso é só uma técnica que, às vezes, é útil para a gente resolver as equações um pouco mais rápido do que ter que fazer Bhaskara, achar delta e tudo mais. Tranquilo? Então, essa foi a parte 1 do nosso vídeo de função do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial. Ela está bem introdutória, né? Falando um pouco sobre os coeficientes, falando sobre delta, falando um pouquinho sobre soma e produto, um pouquinho de gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam no canal. Essa semana eu já vou publicar a parte 2 da teoria, beleza? Onde a gente vai tratar de gráficos, função máximo e mínimo, falar um pouco sobre vértice, fazer um exercício e depois a gente faz outros vídeos com exercícios mais aprofundados. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e um abraço.